Boa noite a todos. É brincadeira, eu não vou cantar, mas o coração fica tão feliz, né? A gente renova tanto as nossas energias todas as sextas-feiras, e eu vou aproveitando também nesse instante, cumprimentando todos aqueles que nos acompanham através do Facebook da casa. Fora da caridade não há salvação. Então é com essa alegria que na noite de hoje nós estamos recebendo o nosso querido amigo, companheiro Alex Bonafim e toda a sua família, né? Thales, Luciano, sejam bem-vindos. Vamos então nos harmonizar, sentindo a presença desses benfeitores que cuidam desse ambiente com tanto carinho, para que quando nós retornarmos aos nossos lares, à nossa rotina, nós possamos levar essas energias salutares tão importantes no nosso dia a dia para enfrentarmos os desafios. Mas antes de recebermos, né, o nosso querido amigo, vamos cantar o hino da casa, Praze a Deus Senhor, e também o Pai Nosso cantado. Praze a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, que a luz esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polida é brilhante, em bruto luz não brilha, em bruto luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz quem cerca, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação,
bom, então conforme já anunciamos, né? Na noite de hoje, o nosso querido amigo Alex, trabalhador, colaborador dessa casa, trabalhador incansável pela doutrina espírita, ele traz como tema de sua palestra uma pergunta que muitos de nós costumam se fazer: por que Deus diz não? Seja bem-vindo, Alex. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus seja conosco. Conta uma história que existia numa cidadezinha pequena aqui do interior do estado de São Paulo, uma mãe que tinha duas crianças que eram dois verdadeiros demônios, terríveis. Ela já não os aguentava mais, buscou o padre e pediu para que o padre interviesse e conversasse com aquelas crianças para diverti-los quanto que eles faziam. O padre conseguiu pegar um ou outro, saiu correndo, se escondeu, colocou-o sentado na cadeira, naquela sua postura disse ao menino: onde está Deus? Onde está Deus? O moleque desesperado, deu uma bobeada, saiu correndo, virou sorvete e sumiu. Foi encontrar o outro irmão escondido no guarda-roupa, dentro de casa no quarto. O irmão que já estava escondido, que fugiu do padre, perguntou: o que aconteceu, mano? Falou: estamos perdidos. Por quê? Porque o padre acha que nós sumimos com Deus. A grande questão da nossa humanidade é saber aonde está Deus. Dentro do nosso coração, se nós o buscamos verdadeiramente, se nós o consideramos como nosso Pai dia após dia, e se o consideramos como nosso Pai dia após dia, se cremos nele, se temos certeza da sua existência, no meio de tantas dificuldades existenciais, nesse período de transição planetária que atravessamos, em que a dor graça de uma forma violenta, que o sofrimento é constante, e que as pessoas pusilânimes, que têm os seus motivos bem pequenos, existenciais, andam cada vez mais sem esperança, porque veem que muitas coisas estão em situação difícil. E é nesse ínterim, nessa situação complicada, que muitos se perguntam: onde está Deus? Ou porque Ele diz não para tantos pedidos que nós fazemos dia após dia, que sendo isso fruto de uma fé mal trabalhada, mal estruturada, tal como aconteceu com o rabino Harold Kushner. Esse rabino, ele dos anos 70, anos 80 do nosso século passado, ele fazia um trabalho muito bom, rabino da igreja neopentecostal. O seu trabalho era um trabalho muito importante. E ele era um homem, como rabino, que ele fazia o quê? A sua função era pregar a fé, a esperança e o amor no coração das pessoas. O que foi que aconteceu com ele? Esse homem teve uma calamidade em sua vida. Ele teve um filho que nasceu com uma doença chamada progélio, uma doença gravíssima. Essa doença, uma cada 8 milhões de crianças é acometida. É uma doença que o metabolismo se acelera tão rapidamente que a criança envelhece durante criança. No jardim da infância, o filho do rabino, que é rabino, não pastor, só fazendo uma correção no que eu havia dito anteriormente, ainda bem que tem os espíritos para falar, né? Você fala uma coisa errada, eles falam na gente, a gente já corrige o que fez de errado, né? Rabino é judaísmo, né? O que acontece? O menino no jardim da infância, ele já era um ancião. Já era um idoso, com todos os problemas referentes à idade avançada, com um corpo de criança e formato de idoso. Aos 9 anos, ele morrera enrugado como um ancião de velhice, com 9 anos de idade. Então, como entender uma situação gravíssima como essa? Um metabolismo tão acelerado que o coração, rins e pulmão, eles envelhecem. E a pessoa morre.
Ele que era um homem que pregava o amor, pregava a paz, pregava a esperança, ele simplesmente abandonou sua fé, porque o verdadeiro crente, ele é verificado nos momentos graves da sua existência, mas nos testemunhos de sua fé. São nesses momentos que o crente ele é testado, para verificar se ele crê de fato. Se a fé que você segue, ela não é bem estruturada dentro do seu coração e dentro da sua mente, porque não adianta você amar a fé que você segue se você não a entende, ou se você não aceita, que muitas vezes você entende e não aceita, muitas vezes você aceita e não entende, e muitas vezes você não faz nenhuma das três coisas, não ama, não aceita e não entende. Você está lá porque a maioria falou para você estar, e você, como vaquinha de presépio, como massa de manobra, segue sem tampouco estar naquele local. Tem pessoas que vão, mas não estão. Essa é uma problemática grave. E com certeza isso não estava estruturado em seu coração, porque ele simplesmente, no momento mais difícil de sua existência, em que ele ia provar sua fé, ele desabou. E ele resolve escrever um livro. Não só abandona, passa a criticar a sua fé, mas ele resolve escrever um livro chamado Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, que ele questiona a grandeza de Deus, que ele questiona até a existência de Deus. Da forma como ele pregava, como a maioria das religiões pregam, deveria ser questionado mesmo, né? Ele fez certo. O livro até é bom, parece que o livro é péssimo, mas o livro é bom. Tanto é que no meio do livro ele questiona por que Deus permite que o mal e a dor cheguem até nós. Aí ele cria 3 teses, prováveis teses porque Deus permite isso. Primeiro, ou porque Deus não é bom, ou porque ele não é forte o suficiente para impedir essa dor, ou porque ele não está à nossa disposição. E no decorrer do desenvolver dessas teses, ele decide que Deus é bom, e ele está à nossa disposição, mas que talvez não seja tão forte assim para impedir essa dor. Aí que nós, na doutrina espírita, chegamos, o espiritismo chega em seu tempo, para esclarecer as pessoas a respeito dessa personalidade que é Deus. Muito se falou a respeito de Deus desde o começo do tempo. Primeiro se acreditava em deuses. Depois de Moisés, teve-se a coerência de entender que nós temos um só Deus. Não todas as religiões pensam assim, mas a maioria, as que têm mais influência no mundo, creem num só Deus. Mas mesmo assim, esse Deus, quais são suas virtudes? Quais são seus defeitos? Qual é a sua função no universo? Elas divergem totalmente. E o que foi ensinado-nos ao longo dos séculos, o aculturamento doutrinário que foi nos colocado, nos fez mais temer e duvidar de Deus do que amá-lo. Tanto é que, quando Kardec decide trazer à tona, ser o porta-voz dos espíritos e codificar a doutrina, ou seja, transformar em códigos os ensinamentos dos espíritos, trazendo o primeiro livro dos espíritos com 1019 questões, que começou com 500, depois a segunda edição foi para 1019, ele decide iniciar essa obra filosófica, porque o livro dos espíritos é uma obra filosófica, muito importante, perguntando justamente isso, tentando tirar dos espíritos essa dúvida, que é Deus. Tamanha grandeza de Kardec. Só que nós poderíamos nos perguntar, assim, aquele que lê apressadamente, que a maioria de nós lê apressadamente, porque quer terminar rápido, falar, terminei de ler, para dizer que leu, mas não entendeu nada, verdadeiramente nada. Pode estranhar quem presta atenção, por que ele não perguntou quem é Deus? Por que ele perguntou que é Deus? Está lá, que é Deus? Será que ele errou? Será que ele usou pronomes incoerentes ou incorretos? Imagina ele, pedagogo, um dos maiores da humanidade, como Hipólito Leão Denis Rivaio, ele foi um revolucionário da educação em Paris na época do Iluminismo. Revolucionou a educação, tornando-a pública, porque a educação era um privilégio das elites.
escreveu diversas obras, um homem de uma inteligência exuberante. Depois ele veio se tornar o senhor Allan Kardec, passou a utilizar esse pseudônimo. Ele erraria a frase, a pergunta? E outra coisa, nós sabemos que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Uma pergunta bem feita tem uma resposta bem colocada. Uma pergunta mal feita pode ter qualquer resposta. E ele estava em contato com os espíritos superiores, podia perguntar qualquer coisa. Se ele perguntasse quem, ele estava equivocado. Quem determina identificação, afinidade, conhecimento profundo. Qual de nós tem disso de Deus? Qual de nós? Nós sabemos onde ele nasceu? Quem foi seu pai e sua mãe? Onde ele vive? Ninguém sabe. Sabe o que nós sabemos? Que ele não é espírito. Que ele nos criou, mas ele não é espírito. Tem pessoas que mal sabem isso. Assim como nós somos espíritos, acho que ele também é. Mas se você for estudar o próprio livro dos Espíritos, diz que a Santíssima Trindade do Espiritismo é Deus, Espírito e Matéria. Então ele não é espírito. Ele nos criou. Não tem como se confundir criatura com criador. Então o que ele é? Não sabemos. Nós não sabemos. Então eu não posso perguntar quem. Posso perguntar. Agora que é qualificação. Identidade específica no que tange aos rumos que aquela pessoa ou aquele ser vai tomar. Isso nós podemos colocar. Ao que os espíritos respondem: inteligência suprema, criador, causa primária de todas as coisas. Então, quando eles respondem assim, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eles responderam tudo. Não tem mais o que colocar. A gente pode dizer: nossa, que resposta curta, né? Respondeu? Respondeu. Porque se nós somarmos todas as inteligências que nós conhecemos, e nós só conhecemos as inteligências da Terra, o que já é grande coisa. Muitos que não estudam não conhecem sequer os seres mais inteligentes que pisaram na face da Terra. Imagina aqueles que conhecem a maioria e veem o que esses seres são capazes. E imagina que o nosso planeta é um dos mais inferiores do universo. Do nosso sistema solar, ele é um dos mais inferiores, quiçá do universo, porque é um planeta de expiações e provas. Imaginemos dos planetas superiores os seres inteligentes desses locais. Então, se Deus é a inteligência suprema, ele é a inteligência suprema do universo inteiro. Que só isso já bastaria para aqueles que se ligam à parte científica. Agora, causa primária de todas as coisas, ou seja, ele é a causa primária de tudo que existe no universo. Então isso também desmonta um monte de ideias, de narrativas a respeito de Deus. Por exemplo, a criação do diabo, do demônio, de Satanás. Se ele é a causa primária de todas as coisas, como é que o Criador vai criar uma criatura que você vai voltar contra ele? Com a mesma capacidade de poder. Porque se existe uma luta entre o bem e o mal, então quer dizer que Deus, pelo menos, teve um momento de idiotice, porque ele criou um ser tão poderoso quanto ele, para dividir o universo. Se fica uma parte, fica com outra. Então são umas coisas que, se o bom senso despertar na sua mente, você vai ver que não funciona. Não funciona. Os Espíritos também nos explicaram, no Livro dos Espíritos, que existem algumas virtudes conhecidas de Deus que estão dentro do nosso vocabulário. Porque disseram os Espíritos para Kardec na codificação que, pelo nosso vocabulário ser limitado, eles não podiam dizer muito. Olha só o nível do nosso planeta, o nível do povo da Terra. Então eles disseram só algumas virtudes de Deus. Disseram que ele é eterno, infinito, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Só isso que eles podiam dizer de Deus. Que são as virtudes que nós poderíamos entender dentro do nosso vocabulário. E mesmo assim as pessoas tropeçam não entendendo essas virtudes de Deus. A primeira delas, não é a mais importante, mas é que causa mais dúvida. Que Deus é eterno.
As pessoas utilizam essa palavra eterno de uma forma equivocada. O pessoal não diz, porque o meu amor por você é eterno. Amor eterno. Está errado. Na conjugação está errada. Porque o amor que a gente tem por alguém começou algum dia, não começou? De alguma forma? Pode ser na outra reencarnação, mas começou. Que não seja nessa, começou na outra. Almas gêmeas, começou. Eterno é o que não tem começo nem fim. Então como que o amor é eterno? Ele pode ser imortal, infinito. Tudo bem, mas eterno nunca. Somente é eterno Deus. Que Deus não tem começo e não terá fim. Mas ele não teve ninguém que o criou. Não. Porque se ele tivesse alguém que o criou, esse alguém seria Deus. Então, não existe. Como isso acontece? Não sei. Não sabemos, não é que eu não sei. Não é uma limitação minha, é uma limitação nossa. Nós não sabemos como funciona. Mas ele não tem quem o criou, ele é eterno. Essa é uma das virtudes de Deus. Ele é infinito, obviamente que se ele tivesse fim, teria que ter um outro Deus para substituí-lo. Quem? Se só existe ele, porque ele é o único. Que é outra virtude? Por exemplo, quando Jesus decide encarnar, não reencarnar, porque ele só veio aqui uma vez, então é encarnação, não é reencarnação. Reencarnar é nascer de novo. Quando ele encarnou na Terra, sendo governador planetário, vocês concordam que ele teve que deixar alguém no lugar dele como governador? Já que ele estava encarnado. Então quer dizer que era um outro espírito crístico, um outro espírito puro. Ele foi o único que pisou a face da Terra. Por quê? Porque existem milhares de espíritos puros no universo. Jesus é um deles que nós viemos a conhecer. Agora Deus, se Deus falta, não é que nem no filme. Fica aí, faz aí o que eu faço que eu vou passear. Que diz que aconteceu isso na Idade Média, que Deus tirou férias e aconteceu tudo o que aconteceu. Então ele é infinito. Ele é sem fim. Ele é imaterial. É imaterial. Porque ele, se estivesse sujeito às leis da matéria, ele teria fim. Automaticamente ele não seria Deus. Ele é imutável. Isso é bacana, hein? Não é o que as demais religiões pensam. As religiões acreditam que ele é mutável. Mutável como? Mutável de humor. Ele é imutável. Ele tem um humor que chama-se amor. Ele é equilibrado. Não é que nem a gente desequilibrado, que bateu um sol a gente muda de humor. Deu um vento, nossa, ciclotímicos, bipolares. Uma hora ama, outra odeia, uma hora dá um beijo, outra hora quebra uma cadeira. Já pensou um Deus assim? Que a gente acha que é engraçado, né? Mas se a gente lê a Gênesis, capítulo 4, nós vamos ver falar de Adão e Eva no paraíso. Deus, aquele Deus prepotente, diz a Adão e diz a Eva: olha, existem todas as árvores do paraíso, não podereis comer daquela, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comeres daquela, do fruto daquela árvore, morrerão. Aí vem a serpente e diz para Eva, né? Não podia ser para Adão. Diz para Eva, coitada da mulher, já começa a ser obrigada a se submeter desde a Gênesis capítulo 4. Diz: vocês não morrerão, pode comer. Será? Aí diz que ela influencia o Adão, o Adão é o bonzinho, né? A Eva que é ruim. Aí eles vão e comem. E sabe o que a serpente diz para Eva, que Eva diz para Adão? Gente, é de pasmar isso, que alguém lê isso e acredita que seja verdade, né? A serpente diz: sabe por que Deus não quer que vocês comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que a igreja transformou numa maçã? Na maçã. Porque senão seus olhos vão se abrir, seus ouvidos vão começar a ouvir e vocês vão começar a prestar atenção nas coisas. Isso é ruim? Não é isso que a gente estuda, não é para isso? Para os olhos se abrir, para os ouvidos ouvir, para a gente acordar, deixar de ser ignorante. Não, mas não podia. Não podia. Tem que ficar ignorante. É a pureza da ignorância, não a pureza da pureza. Aí, eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que acontece? Deus vem irado.
irado no meio das árvores. Imagina Deus irado, com o olho estalado assim, irado. Que fizeste? Adão, onde você está? Porque também está escrito lá na Gênesis que eles comeram do fruto. Aí os olhos se abriram, os ouvidos escutaram, e eles viram que eles estavam nus. Aí eles pegaram algumas folhas e fizeram uma tanguinha e cobriram sua genitália. Que bom, né? Ótimo isso. Não, mas aí Deus chegou, eles já ficaram com vergonha, não foram conversar com Deus, porque era pecado fazer isso, eles tinham que ficar peladão os dois lá. Está escrito lá assim. Olha que Deus louco. Achar que os filhos não podem se desenvolver e progredir. Aí, como ele sabe que aconteceu isso, primeiro ele pune a serpente, que influenciou Eva a influenciar Adão e os dois não comendo do fruto. Falou, rastejarás por todo sempre. Uai, que a serpente tinha perna então? Que passou a rastejar? Sempre rastejou, não é? Segundo, puniu Eva, ela foi punida, que ela sentia a dor dela ia se multiplicar ao parir um filho. Uai, será que ele não sabia que ia ser criada anestesia? Terceiro, puniu Adão, que ele iria ter que comer o pão com o suor do teu rosto. Ele ia ter que suar para trabalhar. Nossa, que pecado horrível, não? Para aqueles que gostam de ficar deitado na rede esperando, né, as coisas acontecerem, mas faz parte, o suor. Não diz que 99% é suor, é esforço e 1% é inspiração? Uai, então alguma coisa está errada nessa tese. E eles são expulsos do paraíso, porque esse Deus ele era ciclotímico. Tanto é que quando teve o dilúvio, antes de ter o dilúvio, ele criou a raça humana. Aí a raça humana fez tanta besteira, falou, não aguento mais a raça humana. Mandou o dilúvio, que ele queria matar todo mundo. Mas aí no último momento ele já muda de novo, porque ele é ciclotímico, né? Ele vai e avisa, né, que deveria ser feita uma arca, avisou Noé e sua família que eles precisavam fazer uma arca para salvar um casal de toda espécie. Ele queria ou não queria matar? Ele se arrependeu ou não de criar a raça humana? Ele se arrependeu ou não de matá-los? Está lá na Bíblia isso. Então se você lê ao pé da letra essas coisas, você fala, nossa, que Deus é esse? Ele é imutável? Então ele é. Então, cada momento, nossa mãe do céu, ou ele nos ama ou ele nos odeia. É assim. É por isso que a gente passou a achar que Deus iria se vingar de nós até a 4ª geração, como está nos 10 mandamentos. No primeiro mandamento, que Deus se vingaria dos seus filhos até a 4ª geração. Se você não respeitasse o seu nome, se o seu nome fosse dito em vão, que é os 10 mandamentos hebraicos legítimos, não os modificados com o tempo, que teve modificações. Aí você começa a pensar, meu Deus, e esse Deus que criou-se um aculturamento entre os povos, e eles criaram essa ideia de Deus, mas isso tudo é linguagem figurada, figuras de linguagem, e também uma interrupção da mão do homem em cima das coisas, porque para quem não sabe, a Igreja Católica antes da Reforma Protestante não queriam que as pessoas estudassem. As obras eram escritas em latim, não podia ser escrita na língua de cada povo, e o objetivo era que as pessoas não estudassem, que todo o conhecimento de Deus viesse através dos padres, mesmo que não entendesse nada, porque eles rezavam a missa em latim, todo mundo repetia o latim, ninguém sabia o que estava falando e estava tudo bem, até de costas fazia missa para o povo. Martim Lutero não se contentou com isso, escreveu as 99 teses, foi totalmente contra isso, com as indulgências pagas, fez com que fosse traduzido em alemão a Bíblia, e a Reforma Protestante fez com que aqueles que seguissem a Reforma Protestante estudassem, tivessem progresso intelectual para poder ler a Bíblia e tirar as suas conclusões. Algo que a Igreja Católica rebateu criando a Companhia de Jesus, vindo os jesuítas através do louco do Inácio de Loyola, que ele criou uma das companhias mais terríveis da face da Terra, que criaram genocídios tremendos. Mas isso já é outra história. Só para a gente entender como as coisas funcionam, que você não pode levar as coisas ao pé da letra. Por isso veio o Espiritismo a seu tempo para mudar essas ideias. Então Deus é imutável.
Se ele mudasse, nós estaríamos sujeitos ao seu estado de espírito. O universo estaria sujeito ao seu estado de espírito. Destruiria-se um planeta, criaria-se outro, teria sol aqui, chuva lá, neve aqui, lavra no outro lugar, estaria um inferno o universo. Mas não, ele é imutável. Ele é único e todo poderoso. Imagina se tivesse outro ser com tanto poder como ele. Nós teríamos 2 deuses, mas nós temos um só. Para vocês terem uma ideia, a palavra demônio vem de um equívoco no grego. A palavra original do grego, como boa parte da Bíblia chegou através, no Ocidente, na Vulgata Latina, para os romanos, para a Igreja Católica Romana, veio em grego, boa parte dela e alguma parte em hebraico. Quem traduziu não sabia nem uma língua nem outra. Então veio a palavra daimon, que quer dizer espírito, gênio, simpático. Sócrates tinha, Platão tinha o seu, que era o nosso anjo da guarda, nosso guia que nos orienta espiritualmente através da mediunidade. Era chamado de daimon. Na tradução virou daemônio, e daí para demônio foi um pulinho. É isso que aconteceu. A palavra Satanás quer dizer adversário, está lá em hebraico. Os judeus nem acreditam no Satanás. Ai, no demônio, Satanás. Satanás é o adversário. Diabo vem do latim diabolo, que quer dizer inimigo. Qual é o nosso maior inimigo? Qual é o nosso maior adversário? Nós mesmos, não é uma figura externa. Isso tudo é uma criação para atormentar e amedrontar a raça humana, que ao invés de amar a Deus, temem a Deus. Por isso chamar você de Satanás, de demônio, acha tudo engraçado, não tem nada a ver com isso. E o Espiritismo nem crê nisso também, porque nós temos a fé raciocinada, E outra coisa, as religiões concordam com todas essas virtudes de Deus, mas se esquecem da última, que Ele é soberanamente justo e bom. Se Ele é soberanamente justo e bom, tudo que há de vir dele será justo e bom. Tudo. Que não haverá punições do lado de Deus, mas que Ele cumprirá a justiça no universo. E que toda essa justiça não será pautada numa justiça cega, que não vê contexto, que não vê situação, que não veja atenuantes na situação. Não, é uma justiça amorosa, que não é a mesma justiça que existe na Terra. A justiça que existe na Terra, ela não vê contexto. E mesmo essa justiça tem atenuantes e tem agravantes. A de Deus não vai ter, que é a justiça divina. Por isso nós deveríamos ler o livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Esse capítulo tão importantíssimo, que as pessoas entenderiam quanta bobagem que a gente aprendeu. Quanta coisa que ficou aficionada na nossa mente, a gente passou a temer a Deus quando deveria amá-lo. Então esse é o Deus que Kardec perguntou, que é Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então aí já começa a modificar a nossa cabeça. E nós já começamos a raciocinar diferente, porque Ele nos diz não. Mas a questão que perspassou em muitas pessoas é: Ele existe? Tudo bem que falou tudo isso, tal, veio uma onda de materialismo, que essa onda, e de novo está acontecendo na Terra, mas principalmente nos anos 60, nos anos 70 do século passado, veio uma onda de materialismo muito grande. Mas na época de Kardec, quando veio o iluminismo veio junto com o positivismo, que eram doutrinas materialistas, que se opunham à religiosidade. Tanto é que na França eles sepultam a religiosidade para ser só a ciência e a razão. Porque a religiosidade tinha causado muitas guerras, muitos malefícios, tinha se unido ao poder para provocar desmandos. Então os intelectuais não queriam mais saber da religião, só queriam saber da ciência e da razão. Isso é a base do iluminismo, do movimento dos enciclopedistas e do positivismo. E que, por falar nisso, o código, a mensagem que tem no meio da nossa bandeira, Ordem e Progresso, é um código positivista. Até que Kardec, positivista, iluminista, decide perguntar aos espíritos onde se pode encontrar, questão 4 do Livro dos Espíritos,
Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Ao que os espíritos respondem, no axioma que aplicai às vossas ciências: não há efeito sem causa. Buscai tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Simples a resposta. Não há efeito sem causa. Buscai tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Ué, não foi o homem que fez? Então foi alguém que fez. Você pode usar o nome de Deus, você pode usar o que você quiser. Foi outro ser que fez. E no embalo dessa questão vieram muitos cientistas, muitos seres grandiosos, para nos provar, porque essa resposta, para muitos, é uma resposta simples demais e que não quer dizer nada. Não quer dizer sim. Um desses seres importantes no século passado nosso, nos anos 60, 70, Abraham Cress Morrison, um físico, um químico americano. Ele era diretor do Museu de História Natural de Nova York. Ele, vendo a onda de materialismo, ele resolveu escrever um livro que eu baixei em PDF, só tem em inglês o livro, até então que eu tinha achado. Hoje deve ter outras versões em português. Se chama 7 Razões porque um Cientista Acredita em Deus. É um livro belíssimo, que ele cria 7 teses por que nós devemos acreditar em Deus. E ele diz que a primeira tese é a tese matemática. Porque para ser construído o universo, fora necessário um conhecimento matemático perfeito e exato. Foram necessárias equações perfeitas para que tudo funcionasse a contento. Aí ele diz o seguinte: a atmosfera do nosso planeta mede 60 quilômetros de distância. Lembram nas aulas de ciência, atmosfera, zoosfera e etc. Lá, tudo aquelas coisas, estratosfera, aquela matéria chatíssima. A atmosfera, essa camada que envolve a Terra, de gases, mede 60 quilômetros de distância. Por dia, caem cerca de 50 milhões de meteoros e meteoritos no nosso orbe, que chegam ralados por essa atmosfera com o tamanho de uma bolinha de ping-pong no solo, que são encontrados aos cantos. 50 milhões todo dia. Todo dia. Cress Morrison pergunta o seguinte: e se não tivesse sido 60, porque alguém fez uma equação para saber que precisava de 60 para ralar e não chegar enorme na Terra? E se fosse 40? 45? 50? Essas meteoros, meteoritos chegariam enormes e destruíram o nosso planeta em 2, 3 dias. Então alguém fez uma equação matemática e pensou que deveria ter 60 quilômetros de distância. E quem foi que fez? Deus. Ah, não, foi outro. Já sei, um cientista aí. Não foi. Se o homem não consegue reproduzir uma planta, consegue reproduzir? Não consegue reproduzir uma planta. Se não tiver uma semente, ele não faz do zero. Não consegue fazer. Não consegue. Ah, mas o acaso consegue fazer. Nossa, os planetas foram criados, poeira cósmica, que o acaso juntou e formou os planetas. Mas então o acaso é mais inteligente do que o homem e mais inteligente do que Deus. Então a gente precisa rever os nossos conceitos, né? Temos que rever os nossos conceitos. Aí, Cress Morrison vai na parte da vida. Nós somos formados de genes e cromossomos. É impressionante. Na época dele, eram 6 bilhões de pessoas na face da Terra. Hoje são quase 8. Mas tá bom, na época dele, 6 bilhões de pessoas. Ele disse que se você resumisse a humanidade da Terra em genes e cromossomos, nós caberíamos num dedal de costureira. É impressionante. Num dedal de costureira. Porque a vida é assim. Quando o espermatozoide fecunda o ovo que nasce, o óvulo fecundado, ele entra num processo de multiplicação. De 2 viram 4, 4 viram 8, e assim por diante, até formar um corpo, um zigoto, um embrião. Isso é fenomenal. Quem é que consegue fazer isso? Quem é que consegue? Com uma célula.
transformar no ser em trilhões de células, formar tecido, formar órgãos, formar sistema nervoso, sistema sanguíneo, células nervosas. Então isso é a vida, isso é a vida, é o fenômeno da cisciparidade celular. Quem é que consegue fazer isso? Não se consegue fazer isso em laboratório, não se consegue. O terceiro item de Cresce More, lógico, não vou falar todos, né? Vou falar os principais, né? Porque senão a gente ficar aqui 3 horas. É do mundo animal. O mundo animal, a natureza. A natureza nos ensina tanto, e ele escreve tantas coisas no seu livro, e eu vou falar uma coisa que eu separei, que não é do livro dele, mas que todo mundo vai entender a grandeza de Deus através disso. De quanto a natureza nos ensina, que teve alguém que pensou e que colocou esse instinto dentro dela para que ela pudesse sobreviver. E para que esse instinto acontecesse, era necessário equações lógicas dentro do íntimo desse ser para que tudo funcionasse a contento. Por exemplo, a borboleta monarca é um dos seres mais impressionantes da face da Terra. Um ser infinitesimal, uma borboleta. Se vocês virem na internet, peguem no YouTube e coloquem migração da borboleta monarca. Ela é vermelha e amarela. Todo ano, milhões de borboletas monarcas que nascem no Canadá, na época do inverno, elas fazem o maior voo migratório que um ser vivo sobre a face da Terra faria. Seres infinitesimais. Elas viajam quase 5.000 quilômetros até o México para perpetuar a sua espécie. Se elas fizessem isso, todas morreriam. Quase 5.000 quilômetros todo ano. É lindo se vocês verem o vídeo. Aquelas borboletas vermelho e amarelo, milhões voando, em uníssono, buscando calor para sobreviverem. É lindo, é maravilhoso. Só que a gente pensando assim, a gente fala, nossa, como elas fazem? Qual é, né? Se a gente não entender o mecanismo. Os cientistas não conseguiram entender como elas conseguem achar um lugar quente, e porque tem que ser a 5.000 quilômetros de distância, tem que ser no México. Os cientistas chegaram à conclusão que elas têm uma bússola interna, que trabalha junto com o magnetismo do centro da Terra, que faz com que elas sejam guiadas para o local onde elas têm de ir. E o céu funciona como um mapa que se liga até elas. Elas seguiam pelas estrelas e por essa bússola para viajar 5.000 quilômetros. Qual de nós seria capaz de fazer isso? Cristóvão Colombo precisou fazer isso para descobrir a América. Ele se guiava pelas estrelas, com equipamento que nem se usa mais hoje. E elas fazem isso. E outra coisa, elas não fazem uma semana essa viagem. Demoram meses. Elas são pequenas. Elas demoram para voar. Nesse meio do caminho, quantas morrem? Milhares. Milhares. Se vier uma chuva, nossa, aquela rajada de chuva forte, mata milhares. O vento mata. Predadores matam. O frio mata. Então elas vão morrendo. Raramente as que começam a viagem terminam a viagem. Geralmente é a sua prole que termina a viagem. E se situam, chegando nas florestas do México, uma imagem maravilhosa. Aí eu pergunto, quem foi que ensinou isso para elas? Quem foi que ensinou? Se pegasse a gente hoje e falasse, vá lá para o México, lá para Betos e Oyamel, no México. Vai lá. A gente conseguiria ir? Não, mas elas conseguem. E elas vão. Mas o mais interessante dessa história, que fez o Décio Yandoli escrever um livro sobre reencarnação, tendo elas como exemplo, é outro detalhe. Se não são as que começaram a viagem, que conhecem de onde vieram, que terminam, como é que elas voltam? E elas voltam. Assim que termina o inverno no Canadá, elas saem do México e voltam para o Canadá. Todo ano. E no outro ano elas fazem a mesma viagem. Quem foi que lhes ensinou isso? Cresce Morrison diria, foi Deus, que colocou dentro delas esse conhecimento para que elas pudessem sobreviver e perpetuar a espécie. Então existem provas infindáveis da existência de Deus. Só quem é tolo não vê. Como diria Mato Grosso,
em sua música maravilhosa. Então nós temos que entender isso. É que nós temos uma visão equivocada de Deus. Nós chamamos que é uma visão antropomórfica de Deus. Nós imaginamos Deus como criado à nossa imagem e semelhança, porque vem em Deus as nossas parcas virtudes e os nossos muitos defeitos, como nós, quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e tentamos chegar nas suas virtudes em nenhum dos seus defeitos, porque Ele não tem. Isso se chama progressão e perfectibilidade, é o que nós buscamos. Só para nós termos uma noção de que Deus é bom, Deus é justo e Deus existe. Quando foi falado para Jesus, vós é bom, Ele disse, não sou bom, bom somente Deus que está nos céus. Jesus é o nosso modelo e guia, e o ser mais justo e mais bondoso que nós vimos, porque Ele foi o único Espírito puro que pisou a face da terra. Se Ele, que é um Espírito igual a gente, criado igual a gente, simples e ignorante, é esse ser máximo, fantástico, imaginemos Deus que o criou e criou a todos nós. Essa é a grandeza do universo. Aí nós perguntamos, por que esse Deus tão grandioso, que nos ama, que nos quer bem, que tudo que é inteligente vem dele, porque Ele é inteligente. Porque todo efeito inteligente tem como causa uma causa inteligente. E se Ele nos ama, obviamente o seu efeito será amoroso. Então por que tantas dores no mundo? Tantas guerras, tantas dificuldades? Porque Ele diz não a tantos pedidos tão importantes nossos. Alguns motivos para dizer isso são que o mal que acontece não é fruto de Deus. O mal que acontece é fruto nosso, da nossa ignorância. Não é Deus quem criou o mal. Deus trabalha todos os dias para extirpar o mal do nosso coração. Dizem todos os sábios e seres bondosos que pisaram a face da terra, que o nosso sofrimento acontece porque nós vivenciamos o mal, porque nós ignoramos o bem. A partir do momento que nós consigamos viver o bem, nós não teremos mais sofrimento. Mas algum de nós está disposto a fazer isso? Algum de nós está disposto a trabalhar pela sua melhora? Deus nos diz não, porque Ele é um excepcional pedagogo. E mais, Ele é um verdadeiro Pai. O bom Pai que educa os seus filhos, porque os filhos têm de ser educados, porque a gente cria galinha, cachorro, cavalo. Filhos nós educamos. Quando Deus nos criou, Ele sabia que precisava nos educar, porque não adiantava supostamente nos punir, não é? Porque nós achamos que Ele nos pune, né? Que Ele nos castiga. Se esse Deus não nos educou para o amor e para o bem, mas Ele nos educou e nos educa todo dia, para o bem e para o amor. E Ele sabe que para nos educar devidamente, Ele tem que dizer não aos nossos caprichos, não àquilo que é equivocado e que vai nos fazer ter um prazer momentâneo e um sofrimento lá no futuro. Nós vemos em curto prazo, mas Deus nos faz enxergar a longo prazo. Aquilo que nós achamos que é uma desgraça, que é um problema, Deus chama de desafio. E são os desafios que movimentam a humanidade e a faz crescer e evoluir. Como é que pode todos os anos as pessoas quererem coisas diferentes em suas vidas? Quererem destinos diferentes para as suas coisas? Se continuam fazendo a mesma coisa, se não se movimentam, se não trabalham para a sua própria melhora. Nós somos os artífices do nosso bem e do nosso mal. Nós somos os artífices do nosso bem e do nosso mal. Então Deus diz sim a tudo aquilo que vai nos beneficiar.
que vai nos fazer crescer e evoluir, e não a tudo aquilo que nos irá perder. Por isso que Jesus disse que larga é a porta da perdição, estreita a porta da salvação. Porque nós sofremos muito mais fazendo o que é certo do que fazendo o que é errado. Porque errado nos dá um prazer automático. Mas pelo que eu sei, as grandes drogas também dão um grande prazer automático. Cocaína, heroína, metanfetamina. E depois o que acontece? Depois daquele pico de alegria exacerbada, vem a queda, a depressão, o suicídio e a destruição. E não é o que Deus nos quer. Ele quer que nós trabalhemos pela nossa melhora. E outra coisa, Deus criou leis perfeitas do universo que fazem com que possamos funcionar de uma forma concreta. Se nós não funcionamos é porque nós queremos infringir essas leis. Tanto é que o Kardec, ele na questão 964, olha que pergunta que Kardec faz para os bons espíritos, que nós vamos entender um monte de coisa nas atitudes de Deus. Kardec pergunta, olha que pergunta, mas será necessário que Deus atente em cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Ou seja, Deus vai se preocupar com cada um dos seus filhos, se ele faz o bem, se ele faz o mal, já que é tão insignificante o ato de cada um, para Kardec. E quando ele fala, recompensar ou punir, está parecendo um cachorrinho, que você vai no adestrador. Se você fizer certinho, você ganha um biscoitinho. Se você for errado, você será punidinho. Muitas vezes nós educamos nossos filhos assim, com recompensa ou punição. Isso não é educação, é adestramento. Faz-se com foca isso também, faz-se com cachorro, com cavalo, mas não com seres humanos. Com seres humanos se educa. Se educa. E sabe o que os espíritos responderam para Kardec? É fantástica a resposta. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Olha que inteligência. Ele não precisa ir lá para cada ação de cada um de nós, que ele o faz, porque ele tem uma capacidade que nós não temos. Mas ele fez assim, vou criar uma lei que regule tudo isso. Olha que inteligência. Se as violais, vossa é a culpa. Ou seja, o mal e a dor é a nossa culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Não, Deus não faz isso. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição, ou seja, uma autopunição, porque nós infringimos a lei, ou não? Eu comi até arrebentar, desenvolvi uma obesidade mórbida, arrebentei meu coração, meu rim, meu intestino, morri. A culpa é de Deus, não é minha, que não tive limites. Não, a culpa é minha. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Assim é em tudo. Então Deus não nos pune, Deus não nos castiga, Deus nos ama. Ele faz com que trabalhemos pelo nosso esforço próprio, pela nossa evolução, pelo nosso crescimento, de forma indubitável. Deus nos ama em cada pequena atitude que nós temos. Teve um homem que estava numa embarcação e essa embarcação naufragou, arrebentou, todo mundo morreu, só sobrou um homem. Ele foi parar numa ilha distante. Nessa ilha, muito triste, ele conseguiu fazer uma cabana e todo dia ele pescava seu peixinho e sobrevivia. O que aconteceu? Ele se acostumou e falou, nem quero mais que ninguém me salve, eu tenho meu peixinho todo dia, minha cabaninha, tá bom. Não é assim que a gente faz? Vem os dilúvios da vida, mas a gente tem a nossa cabaninha, pescando nosso peixinho, tá bom, a gente não precisa de nada mais. Nós vivemos assim, mortos-vivos, a maioria de nós, tá bom do jeito que tá. Não, Deus não quer que esteja bom. Não tá bom aquilo que a gente faz, nós precisamos fazer mais. Um belo dia, esse Deus ruim fez uma chuva forte, mandou um raio, tacou fogo na cabana do náufrago. Imagina, o náufrago voltou com a varinha dele, com os peixes, falou, desgraçado Deus, já tinha perdido a embarcação, estava perdido nessa ilha, só eu
E sem você, porque eu achava que era eu e Deus, não tinha voz. Ainda tacaste fogo no meu casebre. E começou a ofender Deus, a brigar com Deus. Daquele jeito que a gente não faz dia após dia, né? Nossa, mãe do céu. Aí, de tão nervoso que ele ficou, de tanto brigar, porque a gente gasta mais energia brigando do que amando, né? Aí ele cansou e desmaiou de sono e dormiu. Sendo que algumas horas depois ele acordou com alguém cutucando o seu ombro. Ele olhou: nossa, viemos te salvar. Ele perguntou: como me acharam? Ué, pelo seu sinal de fumaça. Deus não queria puni-lo, tacando fogo naquele pardieiro que ele vivia. Deus queria que ele entendesse que ele precisava se movimentar para voltar a viver a vida. Então, o que aparentemente era uma desgraça, era uma libertação. Quantas vezes reclamamos das chuvas fortes que destelham as casas, quebram as árvores, inundam as cidades, mas que elas destroem os gases malsãos que estão na atmosfera, fazendo com que a gente sobreviva. Se não fossem essas chuvas fortes, esses vendavais, esses raios e trovões, nós não sobreviveríamos mediante os gases insalubres que todos os dias são perpetuados no nosso espaço. E nós não agradecemos, nós reclamamos, porque nós somos ingratos. Nós esquecemos que a maior virtude que um ser tem que ter sobre a face da terra para ele ser feliz é a gratidão. Nós só sabemos reclamar, lamentar dia após dia. Nós deixamos Deus de lado e achamos que Ele não quer nada com a gente. É como aquele homem, Aurelius Augustinus, que nasceu em 354 depois de Cristo, em Tagaste, no sul da África. Ele era filho de um tal de Patrícios, um homem de uma retórica, de uma dialética, que seguia o maniqueísmo, era hedonista, uma inteligência profunda, mas péssimo moralmente. Só pensava em sexo, em desvirtuamento, em passar os outros para trás. Não tinha nenhuma estrutura moral. Casou-se com Mônica, cristã, uma das maiores cristãs da história. E para ajudar ele, vejam como é o casamento, porque a gente precisa saber com quem a gente está casando, né? Ele amava, supostamente, Mônica, mas não amava a religião dela. Então, todo dia ele enchia o picuá dela por causa que ela era cristã e a humilhava e submetia por causa da sua fé. Todo dia. Olha que homem bom, hein? Cuidado, cuidado quando vocês forem casar. Talvez vocês não vão passar por isso. Como se não bastasse, ele levou a mãe para morar junto, que também era maniqueísta e detestava o cristianismo. Aí, todo dia a Mônica tinha que suportar Patrícios e a sogra. Nasceram 3 filhos. Os 3 filhos cresceram. Seguiram quem? A mãe, o pai e a avó. Ah, que desgraça. Mas vem o tempo com a sua sabedoria. Nós somos morríveis, né? Primeiro morre a sogra, graças a Deus. Mônica se livra de um estorvo. Aí depois morre o Patrícios, graças a Deus. Mas ainda tinha os 3 filhos que pegavam no pé dela todo dia, por causa do cristianismo. E o pior era o mais novo, tal do Aurelius Agostinho. Ô pessoa terrível! Ela dizia, ele nos seus escritos no futuro disse, que a mãe orava por ele, buscava o padre conversava com ele, não adiantava, ele cometia pequenos furtos, tinha vários relacionamentos com diversas mulheres, aprontava minas e caroços, Ave Maria, e ela orava, ele melhorava. Um belo dia, ele disse, mãe, vou para Milão. Resolveu ir para Milão. A mãe falou, ai meu Deus, para o local que é o auge da perdição, de tudo que há mais terrível. Eu vou, mãe. Ela foi e orou para Deus. Sabe o que Deus disse para ela? Ele precisa ir. Disse não para a mãe. Tanto é que na Baía de Santa Mônica, nos Estados Unidos, é chamada de Baía de Santa Mônica, porque o sol que reflete nas águas lembram as lágrimas de Mônica chorando porque o filho estava indo embora de Tagaste. E ela achou que ele ia se perder. Ela foi atrás do filho.
E lá passou por muitas dificuldades e humilhações, e o filho se perdendo em tudo que há de mais errado. Ele falava muito bem, era muito inteligente, mas perdido moralmente, terrível. Deturpado, depravado, ele era terrível. Até que ele resolve mudar-se para Roma. Em Roma ele conhece Ambrósio, um pregador cristão que era melhor do que ele. No começo ele ficou despeitado. Imagina que ele é melhor do que eu. Mas ele não aguentou ver tamanha grandeza e pureza no seu falar. Porque não basta inteligência se não tem estrutura e convicção. E aquele homem falava com a alma, falava com o coração. E de tanto falar do bem, do amor e de Jesus, Aurelius resolveu mudar e se tornar cristão. Chegou a mãe e falou: mãe, vamos voltar para a África. Não é esse o meu caminho, vamos buscar o Cristo. Ela falou: graças a Deus, meu filho, orei 28 anos pela salvação da sua alma, graças a Deus você se transformou. Voltaram para a África e ele se transformou em um dos principais padres filósofos da Igreja Católica, conhecido como Santo Agostinho. E no seu livro Confissões, ele dá a declaração de como ele fez para se transformar e se modificar. E como se não bastasse, na codificação da doutrina espírita, ele é um dos espíritos que fazem parte da falange do Espírito de Verdade. A questão 919 e 919A é ele que responde quando Kardec pergunta qual é o método mais prático e eficaz para se livrar do mal e conseguir a felicidade nessa vida. Ao que ele responde, um sábio da antiguidade falou disso: conhece-te a ti mesmo. Bom, pessoal, acho que terminou, né? Mas tem a 919A que Kardec falou: nossa, muito bom esse conceito, mas como praticá-lo no dia a dia? Está lá o método para a gente saber como ser feliz e se livrar do mal. Questão 919A. Faça o que eu fiz enquanto eu estava vivo. Todos os dias eu fazia uma avaliação do meu comportamento antes de dormir. Pedi ao meu anjo guardião que me iluminasse e verificava o que é feito de bom, o que é feito de ruim, para transformar minha vida e ser melhor hoje do que fui ontem, amanhã do que estou sendo atualmente. Isso é chamado de balancete existencial, que a gente não precisa estar morrendo para fazer. Nós podemos fazer dia após dia esse balancete existencial. Ele ensina lá e ele o fez. Todos os dias antes de dormir você avaliar as atitudes do dia. É ótimo isso. Saber o que você fez, se arrepender, se magoar, chorar, voltar, reparar, melhorar, crescer, aprender naquilo que você deixou. Ser útil onde você foi neutro e você não quis fazer nada, onde você foi medíocre, não foi bom nem mal, foi médio. Médio é medíocre, também não está bom. Seja bom, transforme, modifique. Muitos sofrem por vazio existencial porque acham que está bom essa vidinha. Não, nós somos cadáveres ambulantes. Fora perguntado por um palestrante, o Deninho. Ele era evangélico, converteu-se à doutrina espírita, e ele conta que ele foi chamado num programa de rádio para falar sobre espiritismo, junto com profitentes de outra religião, e junto estava um ministro da igreja que ele fazia parte. Em off, o ministro falou: irmão Deninho, se o senhor tivesse hoje continuado na nossa igreja, o senhor seria ministro. Ele falou: sim. Então qual é o cargo do senhor no centro espírita? Ó a pergunta. Ele falou: essa é fácil de responder. É? Qual é o seu cargo? Meu cargo é servo. Eu estou lá para servir, porque nós não temos cargos na casa espírita, nós somos servos. Aí o ministro respondeu: que resposta bonita. Ele falou: a prática é muito mais bonita ainda que eu estou tentando fazer. Aí ele disse que uma irmã perguntou para ele: irmão, você tem certeza que no espiritismo sua alma vai ser salva? Ele falou: isso é fácil de responder também. Ele falou: é? É. Então qual a resposta? A resposta é que eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu estou na casa espírita para trabalhar e servir, para ser melhor hoje do que eu fui ontem, amanhã do que estou sendo atualmente, para fazer o céu nascer dentro de mim, porque é impossível você fazer o bem a seu próximo e não sentir o céu dentro de você. É impossível. É por isso que, quando nós falamos de trabalho, não é correto falar trabalhador da casa espírita,
Porque a palavra trabalho vem do latim tripalium, que quer dizer tripalium era um equipamento, um instrumento de tortura que era utilizado na Roma antiga. Então a palavra trabalho é uma palavra pejorativa. Por isso que todo trabalho é sofrido, por isso que trabalhar dói. E ainda mais com a exploração do trabalho que sempre existiu e que sempre existe, nós temos que trabalhar, sofrer e ainda sorrir e achar que está tudo bem. Que legal, né? Por isso que na casa espírita nós não temos trabalhadores, nós temos servidores, porque o servidor serve com amor, serve com felicidade, não é sofrido. Apesar que tem um monte que a gente vê que parece que a pessoa vem com dor na casa espírita, né? Você vai lá, eu vou trabalhar hoje, tem que ir lá hoje, sexta-feira, ontem foi feriado, eu vou lá hoje, não consegui viajar, né? E parece pessoa que vai cair um braço, uma perna de trabalhar na casa espírita. Porque a Glória falou, nossa, como tá cheio, eu achei que ia ter 10 pessoas hoje aqui, graças a Deus está cheio. Servidores, servir a Deus, servir a Jesus, esse Deus que nos ama, e a gente tem a cara de pau de cobrar dele e falar que o mal que acontece em nossa vida é culpa dele. A culpa é nossa. Nós somos os artífices do nosso bem e do nosso mal. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. É através de Jesus. Fazer o bem sem olhar a quem, amar ao próximo como a si mesmo. Isso são situações que são impagáveis. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Por mais que eu venha à casa espírita, que eu estude, que eu receba o passe, se eu não me melhorar, se eu não me aperfeiçoar, e se eu não sair daqui, não for melhor que o meu semelhante, pelo menos ser grato no mundo, de nada serviu a minha existência. Aí eu vou ter que reencarnar para fazer tudo de novo. Só que em que condições? Hoje eu tenho uma condição financeira razoável, saúde, fisicamente eu estou bem, lúcido, tenho pais e mães, moro numa casa boa. Como será a próxima reencarnação? E lembremos, para finalizar, Deus não coloca as virtudes prontas em nosso coração, coloca em sementes. Nós que temos que fazer com que germine essa semente, adubando o solo do nosso coração e da nossa mente para que se transforme em frutos sazonados. Vamos adubar esse solo para que a nossa existência seja mais profícua, mais bela e mais vasta? Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe.